Oi pessoal, meu nome é Cássia Regina, sou professora de Física aqui do Interação e a gente vai agora resolver o nosso simuladinho da SpaceX, tudo bem? Como vocês puderam observar, a pegada dele foi muito tranquila em alguns pontos, pra cacete, em questões de reflexão de ondas, tá? Nosso V igual a lambda F, normalzão, tranquilão de sempre. A gente pegou muito leve, como na última questão. Muito, muito, muito mega leve. E tem outras, como por exemplo, MHS e tal, que a gente pegou um pouco mais pesado. Se você parar para perceber, tem hora que a gente usa fórmulas que a gente está acostumado a ver em frequência, período e tudo mais, lá de ondas, se repetindo em MHS. Tudo bem? Porque MHS, ele é muito relacionado a ondas. Se você for pensar no seguinte, a primeira questão que a gente vai fazer é a questão 27. Então, o que aconteceu? Você tinha a mola A, né, no ponto A, quer dizer, relaxada. E aí você aperta até o ponto B, então ele anda 10 centímetros de deformação e depois aperta de novo até o ponto C, mais 10 centímetros. Então, ao todo foram 20. O que a molinha faz? Apertou 10, 10, apertou 20. Quando você solta, ela vai fazer põe, e vai fazer esse movimento. Que é um movimento meio ondulatório, você concorda? Se você olhar ela de cima, né, se você bota uma caneta embaixo, o que ele vai fazer? O papel correndo, vai fazer? Concorda? Então ele vai fazer praticamente uma onda senoidal ou cossenoidal, que é uma onda, concorda? Então a relação entre elas, ela é muito intrínseca, tá bom? Então a gente vai usar muitas fórmulas de um em outro. E fórmulas do outro de MHS, você pode guardar no seu coração para de repente ela se mesclar com ondas e você sim ter uma questão dupla, tá bom? Peguei mais pesado em ondas porque eu acho que a possibilidade de cair uma questão mais pesada entre esses dois conceitos provavelmente vai ser em MHS. Porque a prova da SpaceX em si é uma prova pesada. Ela em si sozinha já é uma prova assim. Então, nessa parte onde você realmente pode conseguir elaborar consideravelmente questões problemáticas, mas que a gente ainda está introduzindo as ideias, ainda está no começo, não faz muito sentido pegar muito pesado agora. Então, vamos pegar pesado nas outras. Mas difração e interferência é uma coisa que a gente tem que ter no coração. Por quê? Ela é muito conceitual, mas ela pode aparecer meio que numericamente quando você compara ela com outro cara. Então, você altera o meio. Então, estava andando, oscilando dentro da água, foi oscilar fora da água, no ar. E aí, o que aconteceu? Como é que a interferência se comporta, entende? Então, isso é uma coisa que meio que dá para você mensurar, porque você tem uma ideia de que as moléculas estão mais unidas dentro da água do que fora, né? Do que no ar, do que fora não, do que no ar. Então, porque fora pode ter outra coisa, não necessariamente ar, né? Estar fora da água não necessariamente quer dizer que você está no ar. Mas quando você está no ar e você está na água, você tem relação entre as moléculas diferentes. Então, você meio que dá para dimensionar, né, qualitativamente, mas você vai um pouco, quantitativamente, mas você vai um pouco pelo qualitativo, tá bom? Então vamos começar pela 27, porque eu já falei da molinha. Molinha tá no A, aperta pro B, aperta pro C. E aí a questão eu achei maravilhosa, porque é uma daquelas questões quase que com cara de Enem, que faz uma pergunta, mas que dá mais dados do que o necessário. Ele pergunta qual é o trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, até aí tudo bem, quando esse se desloca da posição A até a posição B. Achei maravilhoso, porque a posição, o que você precisa fazer? Em cima, ele está relacionando exatamente o desenhozinho. A molinha mais apertada no C está na posição 0, aqui. E embaixo do desenho, você também vai ter o começo do gráfico na posição 0, tudo bem? E aí, aqui está o C embaixo, depois vem o B. O B ele já está no 10. Então, aqui é o C, aqui é o B. E por último, na posição 20, que é o mais distante A, tá aqui. Então, do A até o B, é nessa faixa aqui que você tem que calcular. E a gente vai lembrar de uma outra coisa que eu não sei se já foi ou se ainda está no coração. Gráfico F vezes D vai te dar trabalho. Então, um gráfico aqui. A área debaixo desse gráfico
vai te dar o trabalho, tá bom? Então foi esse princípio que a gente usou para cá. É o trabalho de uma força elástica? Sim, é um trabalho de uma força elástica, mas não deixa de ser trabalho. Então a gente vai fazer a área de baixo do gráfico. Só que da posição 20 até a posição 10. Só isso, só esse trecho. A posição 10 até 0 a gente não vai executar. E aí isso se torna um trapézio. Então o trabalho é força vezes distância, normal, ou é a área do gráfico, quando ele não for constante. Então é esse caso aqui. E aí a gente pega, tira isso, coloca aqui, né? Recortei e botei embaixo. E aí eu separei em triângulo e em retângulo, ok? Eu não fiz no formato de trapézio. Se pra você trapézio já tá na massa do sangue, pode fazer assim, não tem problema. E aí eu fiz a base desse triângulo, que seria do 10 até o 20, ou seja, 10, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Por que eu transformei em 0,10? Porque tinha uma coisa muito importante. Essas distâncias todas estavam sendo calculadas em centímetro. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante em força elástica que você tem que observar. Primeiro, se a mola está em newton por metro, então se a constante elástica é 10 newton por metro ou 10 newton por centímetro, isso é possível, mas quando você vai calcular energia, trabalho, essas coisas, é importante que as unidades estejam concordando. Então, no caso de trabalho, pode ser newton por centímetro vezes centímetro? Pode. Podia ser ali se ele fosse um K vezes X, e aí o K estaria em newton por metro, tudo bem? Tô falando muito, escrevendo pouco. Força igual a Kx. O K pode estar em newton por centímetro e o X em centímetro. A força vai sair em metro. Ou o K pode estar o K em newton por metro e o X em metro. Também vai sair em newton. Até aí tudo bem. Isso é quando você calcula a força. Quando você passa para energia, necessariamente tem que estar em newton por metro e em metro. Então é bom que as coisas já estejam todas nas unidades corretas. Então, em força elástica, muito provavelmente, o X vai vir em centímetro e você tem que se ligar que tem que trocar. Já vá com maldade para força elástica. Ou seja, vá com maldade nas unidades de mola, de MHS, tá bom? E a gente passando de 10 centímetros para metro dá 0,10, faz a conta, dá 0,20 joules. Isso no triângulo. No retângulo, base vezes altura. A base seria 10 em centímetros, mas em metros dá 0,10, vezes a altura, que é 4, isso dá 0,40. Somando os dois, a gente tem um trabalho total de 0,60 joules, ok? É isso. Você está vendo que a força está aumentando? Do A para o B? Então é isso. Foi? O que a gente tem no 28? Não é tão característico assim na prova da SpaceX esse tipo de questão. Que seria o quê? Questão com muita... A gente tem questões com letras, sim, mas essas coisas comparativas, eu não vejo com tanta frequência assim, é mais porradeira. Ache o valor disso e ache o valor daquilo, entende? Num texto elaborado, contextualizado e tudo mais, mas pode ser o caso dessa aqui, entendeu? É um texto grande, gráfico e tal, mas contextualizado e tirando um valor. Mesmo assim eu coloquei, porque pode ser que caia. O que a gente tem? A molinha, o pêndulozinho antes, o pêndulozinho depois. O que o pêndulozinho antes tem? Frequência, período, comprimento, gravidade. Gravidade, né? Em geral, a gente não mexe na gravidade. Mas dá pra gente fazer algumas coisas. E o que acontece depois? Eu quero dobrar a frequência. Tudo bem, vou dobrar a frequência e tal. O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu só posso mexer em duas coisas. Ou o L, comprimento, ou o G, a gravidade. Um dos dois. Porque se eu mexer neles, automaticamente eu mexo no período. E aí, quando eu mexer no período, eu mexo na frequência. Tudo bem? Então, qual dos dois eu vou mexer? Primeira possibilidade é você ficar testando. Pega cada opção, do A até o E, vai testando e vê se dá certo. Claro, isso dá trabalho. Isso toma tempo de uma outra questão mais elaborada, como a gente vai ver que tem aqui questões mais elaboradas. Se você encontra uma questão como a 36, meio que tudo bem. A 36 é muito rápida de fazer, então você economiza tempo que você dá para outra questão, que pode ser essa de ficar testando. A outra possibilidade seria calcular realmente. Se a frequência dobrou, o período é 1 sobre F.
Então, o novo período seria 1 sobre 2F. Então, seria o quê? Metade do período anterior. Se você colocar um 2 aqui, seria pegar esse cara e dividir por 2. Então, o novo período é a frequência antiga dividido por 2. É a metade da frequência antiga. Tá. E aí, o que é período? 2π raiz de L sobre G. Você concorda que o 2π é uma coisa constante? Não dá para aumentar. Dá para aumentar o 2 e dá para aumentar o π. Mas ela é uma constante inerente à fórmula. Você não mexe nelas. Esse 2π fica ali parado. Vamos alterar o L e o G. Então, o que a gente tem? A gente teria a constante das duas, vezes o meio, né, o dividido por 2, raiz de L sobre G. Tudo bem? E aí não vou mexer na constante, então eu meio que tiro ela. O que eu tenho agora? Meio raiz de L sobre G. Raiz de 4 seria o quê? 2. Então, para tirar da raiz, eu tenho que tirar a raiz mesmo. Eu tenho que calcular e tirar a raiz. Para botar na raiz, o que eu tenho que fazer? Elevar ao quadrado. Então, quando eu tiro da raiz, eu opero a radiciação. Quando eu tento colocar de volta para a raiz, eu tenho que transformar em potência para colocar de volta. Porque se eu quiser tirar e ele voltasse a 2, eu preciso que o número permita ser radiciado. Tudo bem? Nem sei se essa palavra existe, enfim. Se esse verbo, né, existe. A palavra radiciação existe, agora o verbo, enfim, dane-se. Então, o número que entra aqui tem que se permitir tirar a raiz para virar o 2 de novo. Que número é esse? O 4. Então, o meio elevado ao quadrado para entrar na raiz ia se tornar 1/4. Tudo bem? Então, você pode fazer duas coisas. Pegar o comprimento e dividir em 4 partes. Pegar 1/4 do comprimento antigo ou quadruplicar a gravidade. Se a gente for olhar nas opções, tem quadruplicar o L, mas não é quadruplicar, é dividir a 4ª parte. Então, não pode ser. A outra opção seria quadruplicar a gravidade. Tudo bem? Que processos físicos seriam esses? Eu realmente não sei. Fico devendo essa para vocês. Questão número 30. A questão número 30 ela é bonitinha de novo sobre MHS, só que é uma questão de verdadeiro ou falso. E eu, particularmente, acho isso uma coisa perigosa. Por quê? A chance da gente fazer merda é ligeiramente grande. Então, vamos fazer essa daí para ver como é que fica. Ele fala, a gente tem o carinha A e o carinha B. Os dois têm o mesmo volume, então tem o mesmo tamaninho. Só que a densidade de A é 1/3 da densidade de B, então o B é mais pesado, tudo bem? E aí ele começa a fazer várias afirmações aqui. Antes disso, o que eu fiz? Densidade é massa por volume, então densidade de A é MA sobre VA, só que o VA é V, já botei V, não botei VA e VB, igual a MB vezes 3VB, que já vai ser V puro. Cortei o V, fica MA igual a 1/3 de MB. Tudo bem? Coerente. Na número 1, o que a gente tem? Ele pergunta mais ou menos se o período do A é igual ao período do B. Então, o período é 2π raiz de L sobre G. Então, avalia comigo. Os dois estão exatamente no mesmo local. Então, a gravidade é igual. G do A é igual ao G do B. 2 é igual, π é igual para os dois. E o comprimento delas também é igual. Quando você reparar no desenho, o L para o A é igual ao L para o B. Se tudo é igual para o A, tudo é igual para o B, então o período de A é igual ao período de B. Isso é verdade. 2. Ele pergunta se a velocidade com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é 3 vezes maior do que a velocidade com que A passa pelo mesmo ponto. Tudo bem? Então, o que eu teria? Pensa num cara qualquer, no A ou no B. Pensa que aqui embaixo, no ponto mais baixo, a gente vai traçar um plano horizontal de referência. Então, vamos traçar aqui o nosso PHR. O ponto mais alto para os dois, que eles são idênticos, tirando que um se chama A, outro B, a diferença das massas, densidade, mas a altura que eles alcançam é a mesma. Você tem aqui uma alturinha em relação a esse PHR. Então, aqui a gente conserva uma energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional. No ponto mais baixo, a gente já está em cima do PHR, então não tem altura em relação a esse nosso chão criado aqui. Mas eu tenho velocidade. Aqui no ponto mais alto não tem velocidade, só a potencial gravitacional. E aqui eu só tenho a cinética. Então, o que a gente pode dizer nesses dois momentos?
Que a energia mecânica antes, não é de A, é de antes, é igual a energia mecânica depois. Ou seja, a antes, que é a gravitacional, é igual a cinética depois. Coloquei as fórmulas. Se eu cortar as massas, o que vai sobrar? GH igual a V ao quadrado sobre 2. Então, o 2 passa para lá multiplicando e o quadrado tira a raiz. Então, velocidade é igual a raiz de 2GH. O G é igual, o 2 é igual e a altura para eles é igual. Então, as velocidades de A e B são iguais. Logo, a número 2 é falsa. Sendo assim, se as velocidades são iguais, as alturas são iguais e tudo é igual, a aceleração é igual. Então, a número 3 também é falsa, ok? É isso. Questão número 33. Eu adorei essa questão número 33. Ele pergunta o seguinte. Tem o caso 1. Aí na figura 2, ele pegou e mudou o comprimento de onda. Na figura 3, só o comprimento de onda. Na figura 3, ele mexeu com o tamaninho do buraco que passa a onda para formar a difração. Os dois têm difração. Tá? Os dois são os picos de intensidade de um processo de difração. Tudo bem? Isso inalterado. Mas a gente diminui o orifício por onde passa. Diminui ou aumenta, tá bom? Então, o que a gente tem na primeira onda? Finge que ela é assim, tá? Finge, colabora comigo. E aí, o que a gente observa na segunda, na onda da figura 2? Ela é mais curtinha. O que é o comprimento de onda? A gente tem aqui o comprimento de onda. E aí, como é que eu faço para cortar um comprimento de onda? Geralmente, a gente corta num lugar interessante. Crista, vale ou nó. Você pode cortar em qualquer lugar. Então, se eu corto, vou fazer um corte mesmo. Aqui e aqui, eu preciso tirar isso e pegar esse pedaço, esse ramo aqui, que é assim, e encaixar exatamente nos pontos de corte. Então, vou pegar esse cara e encaixar aqui. Esse cara encaixar aqui. Tá vendo como ele não encaixa na onda? Então, isso não é um comprimento de onda. Vamos pegar outro cara. Vamos cortar o clichêzão. Vamos cortar crista-crista. Então, cortei a crista aqui, cortei a crista aqui. Como é que a onda fica? Aí, a gente vai encaixar no vizinho e no vizinho. Eu desenhei um pouquinho mais acima, tá? Eu sei que tá muito esculhambado, mas eu desenhei um pouquinho mais acima para você enxergar o laranja. Mas se você desenhasse direitinho, você ia ver que as ondas laranjas iam casar, iam superpor completamente com as ondas vermelhas. Quando tem essa superposição, é porque você cortou certo no tamanho de comprimento de onda. Tudo bem? Então, como é que eu conserto essa onda verde que eu tinha feito aqui? Eu não cortei aqui em cima, cadê aqui? Eu preciso cortar num lugar muito parecido. Então, vou cortar aqui. Que onda surge quando eu faço isso? Essa onda aqui, ó. Coloca no vizinho. Então, essa encaixa aqui. Encaixou. Agora, esse vem e encaixa aqui. Encaixou. É isso que eu preciso. Quando eu der um corte inicial, o corte final tem que me permitir tirar a onda, encaixar no vizinho de um lado e encaixar no vizinho do outro, tá? Sem girar ela. Tem que tirar, copia, né? Não, desculpa, copia, cola, cola e tem que encaixar. É isso, tudo bem? A gente faz isso no lugar certo. Então, a gente faz crista, crista, vale, vale e um nó, pula um nó, o outro nó. Tenta fazer isso em casa, aí na sua folhinha. Você vai fazer esses 3 tipos de corte. Quando você encaixar antes e encaixar depois, vai ficar completamente certo, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Eu preciso ter o que nisso? O começo e o fim que encaixe no vizinho. Onde é que é o começo desse? Aqui. Onde é que é o fim? Aqui. No próximo comprimento de onda, vai encaixar certinho. No posterior, vai encaixar certinho. Então, este tamanho todo é um comprimento de onda, que no 1 é maior do que no 2. Ou seja, o tamanho do comprimento de onda 1 é maior do que o tamanho do comprimento de onda 2. Pura e simplesmente. Show? Espero que tenha ajudado. Espero que não tenha bagunçado a cabeça de vocês.
Agora vamos comparar o tamanho do orifício. O que a gente tem de difração? Que eu expliquei no repartido da semana, da revisão. Quando você tem a difração, você tem o quê? Pensa na porta. Você tem toda uma sala grande, cheia, precisando sair de uma porta. Pegou fogo, tem que sair. O que a gente vai ter? As pessoas tentando sair. Quem está no meio vai ser expelido com mais velocidade do que quem está na ponta. Então a gente vai fazer círculos assim quando o orifício é muito pequeno. Mas você tem que ter uma onda muito grande em comparação. Então, por exemplo, você tem uma salinha pequenininha, 2x2, ela não é uma sala grande em relação a uma porta que tem, sei lá, 70 centímetros de largura, tudo bem? Elas não é uma coisa tão discrepante assim, uma é meio que 1/3 da outra. A gente tá falando de um Maracanã, tá? Eu tô sendo bem exagerada, de Maracanãzinho com portinhas de 4 metros de largura. Você tem uma quantidade muito grande de gente tentando sair daquele ambiente. Então é uma onda mesmo, que é muito maior, tem um comprimento de onda muito maior do que o orifíciozinho. Então aqui você tem a onda, a frente de onda, vindo pro orifício. Esse orifício está exagerado. Então é uma porta larga que quer passar onda. Então a onda, ó, ela não faz muito um curvilíneo grande. Você está tentando passar aqui na porta. Não faz um curvilíneo grande. É uma onda que não difratou demais, ok? É uma onda que se aproxima um pouquinho mais da frente de onda, que é o quê? Paralela. Quanto menor for o orifício, maior vai ser a velocidade do cara aqui no centro. Então, maior vai ser essa curva que a gente vai fazer. Mais próximo de uma esfera a gente vai ter, tudo bem? Por quê? Quando você aperta, os caras das pontas também vão ser expelidos com força, tudo bem? Você aumenta a velocidade do meio, você aumenta a velocidade das pontas, entre aspas, tá? As pessoas se empurram mais e aí você sai com força, show? Pensa nisso. Então, seriam o quê? O que a gente ia ter no 2? No 2, você tem uma onda mais robusta no meio, então você tem uma intensidade maior. Se você tem uma intensidade maior, é porque a velocidade de passagem ela é maior. Para isso, você precisa apertar o buraquinho. Quando você aperta o buraquinho, o que você tem? A abertura do 2 precisa ser menor do que a abertura do 1. Tá? Você apertou o buraquinho e o comprimento de onda diminuiu. Em relação à figura 2 e 3. 34. Como é que funciona 34? Deixa eu achar minha 34. A gente tem aqui o teto, que eu não desenhei. Deixa eu desenhar um teto. Que cor eu não usei? Não usei azul. Acho que rosa ia ficar melhor. Você tem aqui o teto. Aí você tem um pêndulo. O pêndulo vem. Aí ele encontra aqui, exatamente na vertical, um bloco. O que o bloco faz? O bloco impede que todo o comprimento do pêndulo passe para o outro lado. Vai ter que só esse cotoquinho aqui. Tudo bem? Então, o comprimento menor do pêndulo vai continuar seu movimento pendular. Quando ele voltar para a posição central, todo o comprimento agora vai estar liberado e ele vai voltar a girar com todo o comprimento antigo. Então, nesse primeiro trecho, o que eu tenho? Um comprimento L. O que eu tenho no segundo trecho? Eu tenho todo o meu L anterior menos essa distância Dzinho aqui. Foi? Então, ele vem e vai. Quando ele vem e vai, ele leva 1,5 segundo para fazer esse vem e vai. E é uma coisa que a gente tem que observar. Quando ele está assim grandãozão, com todo o seu comprimento L, ele vai metade e volta metade. Então, ele faz metade do movimento todo dele, de período, tudo bem? Então, num ciclo de ir e voltar, ele só faz metade. O outro cara também faz exatamente só metade. Ele vai do meio para trás e volta. Mas ele não faz o movimento para a direita, o pendular para a direita. Então, cada um deles faz metade, tudo bem? Vamos calcular o período de um e o período do outro. O período no início, ele é 2π raiz de L, seria sobre G. E aí o exercício faz uma parada e fala, não é G que você vai botar, você vai botar A. E o A é igual a π ao quadrado. Ponto, você bota A. Então, como é que ficaria? 2π raiz de L sobre o A, que é π ao quadrado. Raiz de π ao quadrado é π, então ficaria um π aqui embaixo.
corta o π com π e fica 2 raiz de L, é o que sobra. Por isso ele botou π ao quadrado, para o π cortar e sumir. Tudo bem? No cara 2, você tem a mesma coisa, o mesmo comprimento L, tudo igual, desculpa, o mesmo A, π ao quadrado, vai cortar, só que o comprimento dele seria L menos D. Então, eu vou botar L menos D aqui dentro. E vai sobrar 2 raiz de L menos D. Tá. Metade do período 1 mais metade do período 2 é 1,5. E a gente substitui. 2 raiz de L, o L vale 1 metro. Metro tá ok. Mais raiz de 1 menos D. Isso igual a 1,5. Aí, olha só. Cortei os dois de cima com os dois de baixo. Por que eu cortei se tem um mais no meio? Porque todo mundo em cima tem um 2 que eu posso cortar. Tipo, 3B mais 9C mais 6x ao quadrado sobre 2. Aqui no 3 ele não tem o 2, não é par, não posso cortar. O 9 não é par, não posso cortar. O 6 é par, mas só o 6 pode cortar com o 2. Você vai fazer isso? Que só papá? Não. O que você vai fazer? Nada. Se fosse 3, o que eu posso fazer? Dividir por 3 em cima e embaixo. Então, todos os termos de cima podem ser divididos por 3? Ou seja, são divisíveis por 3? Sim. Todos os termos no denominador são divisíveis por 3? Sim. Então, vou poder simplificar. 3 dividido por 3 vai dar 1. Primeiro termo, 3b dividido por 3, b. 9c dividido por 3, 3c. 6x ao quadrado dividido por 3, 2x ao quadrado. Então, como é que vai ficar? b mais 3c mais 2x ao quadrado sobre 1. Foi isso que eu fiz aqui. Igual a 1,5. Então, raiz de 1 é 1, mais raiz de 1 menos d, igual a 1,5. O 1 passa para lá. Quando ele passar para lá, vai ficar 1,5 menos 1. Então, vai ficar 0,5. Raiz de 1 menos d igual a 0,5. Eu vou levar os dois ao quadrado para poder tirar a raiz. Então, vai ficar 1 menos d, raiz de 1 menos d ao quadrado, vai ficar 1 menos d. 0,5 ao quadrado, 0,25. O d passa para lá, vira mais. E o 0,25 passa para cá, fica negativo. Então, vai ficar como? 1 menos 0,25 igual a d. E aí vai dar 0,75 igual a d. Eu inverti, d igual a 0,75 metros. Tudo bem? Última questão, cara, mamão com açúcar, que era para você relaxar, era o seguinte. Você tem uma frequência de 500 Hz. No ar, a velocidade é 300, na água, a velocidade é 1500. Frequência só depende da fonte, só muda se a fonte mudar a frequência. Se mudar de meio, a frequência não muda, o que muda é a velocidade. Então, essa frequência ela é válida para o ar e é válida para a água. Então, o que eu fiz? V igual a lambda F. V do ar sobre V da água seria lambda do ar vezes F. Já boto igual. Tiro o ar, tiro o água, que isso só complica. Sobre lambda da água vezes F. E aí, o que a gente vai ter? 300 do lambda do V do ar sobre 1500 do V da água. E aí eu vou ter 1 sobre 5. Então, lambda ar sobre lambda água é 1 sobre 5. Tudo bem, bebezinhos? Espero que tenha sido uma ótima semana, uma semana romântica, uma semana florida para vocês. Principalmente porque o simulado foi antes da semana do Dia dos Namorados, né? Então, você tem esse final de semana aí para relaxar. Uma folga que a gente tá te dando antes de você pirar o cabeção e voltar para pirar, tá bom?